Senhor Jesus, ele falou que a gente não deve falar para qualquer pessoa, não deve gastar o nosso tempo para qualquer pessoa. A palavra do Senhor diz que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Isso aí, gente, ensinando para a gente que mesmo, olha, mesmo o nosso Deus, da sua palavra, nem toda pessoa que virá à igreja vai receber um milagre. Nem toda pessoa que virá à igreja será abençoada, mas será abençoada somente aquela pessoa que tem um coração de milagres, porque esse coração vai gerar uma compaixão. A segunda coisa que nós vemos nessa mulher é que o coração de milagres obedece à voz de quem? De quem? Jesus. Então ele falou, primeiro nós vimos ali, ele falou com aquela mulher: não chore. Não é assim? Muitas vezes nós estamos no enterro e nós falamos assim: não chora. O choro é bom, porque é para a pessoa expressar o que ela está sentindo. Deus nos deu como escape. Mas naquele momento Jesus fala com ela: não chore. Mas Jesus não fala isso só por falar. Jesus já tem a solução para aquela mulher. Jesus já tem a solução para o problema dela. Jesus já tem a cura preparada para o filho dela. Então, chegando, se tocou o esquife, que era o caixão. Quando pararam, os que o levavam, disse: moço, a ti digo, levanta-te. Já pensou que maravilha? Jesus olhar para você, olhar para os seus filhos, moço, para os seus filhos e falar: olha, não chore, eu vou cuidar dos seus filhos. Já pensou, Valéria? Não chore, eu vou cuidar dos seus filhos. Gente, isso gera um coração, gera alegria. Eu imagino uma alegria tremenda. Eu não sou pai, mas por ser irmão mais velho, eu me sinto a responsabilidade dos meus irmãos. E quando eles estão bem, quando eles são felizes, eu fico muito feliz. Imagina a minha mãe, imagina a sua mãe, falando: olha, a Carol vai ser doutora, né? E aí fala, bate no peito, fala para todo mundo: a Patrícia vai ser doutora, o Bruno vai ser doutor. E aí bate no peito e fala. Quantas vezes eu acordei de manhã e minha mãe estava lá atendendo as mulheres em casa no salão e falando da gente, e falando: não, porque o meu filho é muito inteligente, ele estuda. Às vezes eu tenho que puxar ele da cama para eu poder estudar, mas ele, olha, está vendo? Aí falava, olha, falando do meu irmão: ele faz isso, olha, ele faz comercial, ele faz clipe, gravação de CD, e ela enche a boca para poder falar alegria. E aquela mulher, ela tinha um coração de milagres, porque ela sabia obedecer à voz de Jesus. Quantas vezes o Senhor Jesus fala para a gente, para fazermos algumas coisas, e nós não ouvimos? Quantas vezes nós somos desanimados, nós somos mortos espiritualmente, e Jesus então fala assim: levanta-te, e você vai continuar da mesma forma, porque você começa com um sentimento de autocomiseração, que é um pecado tremendo isso. Mas a gente começa a falar: não, mas eu sou tão coitadinho, né? Eu sou tão pobrezinho, aí eu não consigo fazer nada. Mas um coração de milagres obedece à voz de Jesus. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver vários exemplos. Lembra daqueles 10 leprosos que tiveram encontro com Jesus? Jesus não colocou a mão em nenhum deles, não. Jesus só falou com ele assim: vai e mostra ao sacerdote, para poder ele ver que vocês foram curados. Gente, nenhum chegou e falou assim: olha, Jesus, eu ainda quero saber, realmente eu fui curado, para depois eu ir para lá. Vai que eles vão me apedrejar por eu ser leproso, chegando lá assim. Não, eles creram, eles na hora saíram correndo, e um deles voltou para agradecer a Jesus e para seguir a Jesus. Olha só, pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, tiveram seu coração curado. Aquela mulher que foi pegar adultério, diante de Jesus as pessoas acusaram aquela mulher, mas Jesus então falou para ela assim, falou primeiro para eles: quem não tem algum pecado, que atire a primeira pedra. E segundo alguns estudiosos, dizem que na verdade quem não tem algum pecado como este, ou seja, quem não é adúltero como essa mulher, que atira a primeira pedra. Então o negócio é pior, né? Se for assim, então era um montão de adúltero apedrejando a mulher. Quem sabe algum deles já tinha deitado com ela. Mas aquela mulher, então, ela recebe aquela palavra e ela é curada. Quantas vezes Jesus falou para alguém e falou assim: os seus pecados estão perdoados? Mas eu queria a cura, Jesus. Eu quero
notar, eu quero falar, eu quero enxergar. E Jesus vai falar: os seus pecados são perdoados. Porque Jesus sabe a origem dos problemas. Jesus sabe mais do que a gente. Por isso nós temos que obedecer à voz de Jesus. Um coração de milagres, um coração dessa mulher, é um coração que obedece à voz de Jesus. Quando Jesus falou para você hoje, para você ajoelhar e falar com Ele, para você ler o texto da palavra, o que você fez? Porque o Senhor Jesus, Ele sempre fala conosco todos os dias: eu quero ter intimidade com você, eu quero ter um momento com você. A partir da semana que vem nós vamos começar uma nova série de mensagens baseada no livro 40 Dias de Comunidade. E a ideia é sobre estreitar os laços, mais daqueles que vêm aqui, daqueles que já estão nas casas, para que a gente possa fazer parte da comunidade e abençoar a comunidade aqui boliviana também. Vai ter umas coisas que nós vamos ter que fazer, que é um desafio meio assim difícil, mas nós somos chamados para desafio. Nós não somos chamados para chegar para o banco da escola, para o banco da faculdade, para o banco da igreja. Não, nós somos chamados para ser luz, para causar a diferença. Um coração de milagres obedece à voz de Jesus. Você quer ver o milagre? Comece a evangelizar. Comece a falar do amor de Jesus. Olha só, um coração de milagres. Pode passar. É mais que especial. Vamos falar comigo? Um coração de milagres é mais que especial. Então, chegando, socou o esquife. Quando pararam, os que levaram, disse: moço, te digo, levanta-te. E o que estiveram morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à mãe. Olha, gente, eu fico imaginando o privilégio daquela mulher que era viúva e estava recebendo seu filho de volta. Quantas viúvas não gostariam de estar no lugar daquela mulher? Quantas pessoas não queriam ter seus entes queridos trazidos de volta à vida? Quantas pessoas estavam sendo enterradas naquele mesmo dia? Mas Jesus olha para aquela mulher e fala: você para mim é mais do que especial, e eu vou ressuscitar o seu filho. Que maravilha isso, irmãos. Quando Jesus olha para a gente, quando Jesus olha para você, e Ele vê que você tem um coração de milagres, Ele vê que você é mais que especial. Sabe o que eu falo que é mais que especial? As pessoas não falam: você é especial, por isso eu estou falando. Você é mais que especial. E olha, se você quer ver o milagre acontecer na sua vida, você tem que entender isso, que o Senhor Jesus te chamou para ser discípulo dele, ser filho dele, estar do lado dele, estar caminhando com ele, não longe dele, mas próximo dele. Imagina que essa mulher estivesse longe, ela não poderia ver o milagre acontecendo, mas ela perto de Jesus, ela pode ver o milagre acontecendo. Eu já vi crianças serem curadas, já vi pessoas. Eu lembro uma vez que nós estávamos pregando para umas pessoas lá que iam na nossa igreja, um trabalho que fazer para a comunidade carente lá, chamado Carapina, né? O Aborto Carapina. E ali eu pregava para uma média de 20 a 30 pessoas que iam nesse trabalho ali, ajudando a irmã Silma. E eu lembro, irmãos, que eu pregando, falando da amor de Jesus, falando que Jesus cura, falando que Jesus ama as pessoas. Daqui a pouco vem um senhor e fala assim, uma semana depois: olha, pastor, eu parei de tomar aqueles remédios que eu estava tomando antes. Eu falei: meu filho, não faz isso não. Eu pensei comigo, mas ele falou: sabe por quê? Deus me curou, eu não preciso mais desses remédios. Gente, que maravilha isso, que milagre de Deus, que milagre maravilhoso. Você vê um adolescente estar revoltado com seu pai, com sua mãe, e você olha e você vê esse adolescente voltando a amar o pai e a mãe. Isso é um milagre. Que milagre você poder passar de ano, você poder vir estar aqui. Isso é um milagre. Nós precisamos de pessoas com coração de milagres. A quarta e última coisa que nós vemos nessa mulher: um coração de milagres glorifica a quem? A Deus. Olha o que diz o versículo: o medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu
povo. Um coração de milagres, ele glorifica a Deus. Tudo que você faz, tudo que você vê, você se sente a pessoa mais especial, porque Deus te escolheu, porque Deus te elegeu para servir, para seguir. Você então vai glorificar a Deus. Olha, se eu fiz esse trabalho bem feito, a glória é de Deus. Se eu usei aquilo que eu aprendi na faculdade, abençoei alguém com o meu conhecimento, a glória é de Deus. Se eu criei os meus filhos, as minhas filhas, num caminho que eu vejo que elas estão indo bem, crescendo, desenvolvendo e que não me envergonham, a glória é de Deus. Se eu tenho uma família, se eu me sinto amado, a glória é de Deus. Se eu sirvo a Deus, a glória é de Deus. Um coração de milagre sabe que a glória pertence somente a Deus, porque o milagre acontece quando Deus resolve fazer a sua intervenção divina no seu coração e no meu coração. Eu queria que você pensasse: onde você está precisando de um milagre? Em que área da sua vida você está precisando de um milagre? Para as mães em especial aqui, em que você está precisando de um milagre? Onde você precisa de um milagre? Onde você precisa da atuação de Deus? De algo que você tentou fazer e você vê que não conseguiu fazer. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse sentido. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor primeiramente as mães aqui. E quero pedir ao Senhor, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa, Deus, fazer, Deus, que essas mães tenham um coração de milagres. Possa ter um coração, Deus, que seja pronto a receber os milagres do Senhor. Possa ser essa terra fértil, Deus, para ação, Deus, poderosa do Senhor. As pessoas podem até falar mal dos seus filhos, as pessoas podem até falar mal da família, mas ela continua crendo, ela continua acreditando que o milagre ainda vai acontecer, que coisas novas ainda vão surgir, porque o Senhor é o mesmo Deus, ontem, hoje será para sempre. Deus, continua, Deus, a colocar Deus nesse desejo, nesse coração de milagres. Deus, cada estudante, cada pessoa que está aqui nessa tarde, Deus, nós clamamos ao Senhor, Deus, faz um milagre especial, Deus. Faz a Deus aquilo que essa pessoa está precisando, Deus, que ela está pedindo ao Senhor, que ela está clamando e não está dando conta, não está conseguindo. Deus, atua, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, meu Deus. Deus, dê um coração de milagres. Deus, eu creio nesse poder do Senhor, porque, Deus, eu sei, Deus, que quando eu oro, Deus, o Senhor manda chover. Eu sei que quando eu oro, o Senhor para a chuva. Eu sei, Deus, que quando eu oro, Deus, o Senhor intervém, Deus, na minha vida, na minha história, na história de pessoas, Deus. Por isso, Deus, eu confio nesse Deus maravilhoso que é o Senhor, nesse Pai cuidadoso, que tem esse poder para fazer os milagres que nós não conseguimos de maneira alguma fazer. Ó Deus, a Ti toda a honra, Deus, a Ti toda a glória.